Cidadão, esse canal aqui ele faz parte do vídeo Aulas de Espiritismo, aqui as minhas palestras. Eu também tô aproveitando para divulgar minhas ideias, porque eu quero virar uma liderança. E eu tô levando umas ideias diferentes para as pessoas, eu tô procurando pessoas que pensem como eu, pessoas que querem um país melhor para viver. E pra gente conseguir isso, eu vejo que a gente tem que se unir. Povo desunido não consegue nada. E outra coisa, a gente precisa formar lideranças. Povo sem liderança não consegue nada também, porque é através da liderança que o povo vai ser unido em uma mente só. Coisas que dependem da gente, a gente até consegue fazer sozinhos. Mas coisas que dependem do país, do estado, do município, a gente tem que estar unidos em uma mente só e formar lideranças que pensem como a gente. E depois que a gente achar essas pessoas que a gente quer que sejam nossos líderes, a gente tem que ajudar essas pessoas com tudo que elas precisem para elas ficarem fortes, para elas ficarem famosas. Quanto mais famosa ficar essa nossa liderança, melhor, porque ela vai atingir o maior número de pessoas possível e vai trazer adeptos para as nossas ideias, para o nosso movimento. E quando chegar na época da eleição, essa nossa liderança vai poder contar com os votos daquelas pessoas que ela conquistou e vai poder ser eleita, ser empossada na máquina pública e poder nos ajudar. É assim que funciona. E depois que a gente empossar essa nossa liderança, a gente tem que continuar ajudando ela, porque ela vai precisar do nosso apoio, porque vai haver pautas na máquina pública para ser votada e ela vai precisar do nosso apoio. Ela vai precisar do nosso apoio para que coloquem em pauta as nossas ideias. Ela vai precisar do nosso apoio para que votem nas nossas ideias. Aí a gente tem que ir lá para onde ela está trabalhando e dizer para todo mundo que a gente está apoiando essa nossa liderança com tudo que ela precise e que a gente quer que aquelas ideias se transformem em realidade, entende? Vocês não podem abandonar as suas lideranças. Se vocês abandonarem as suas lideranças, elas não vão poder ajudar vocês, porque uma andorinha não faz verão. Já tem esse ditado que diz isso para vocês. Uma pessoa sozinha não vai poder ajudar vocês, entende? Vocês têm que apoiar elas, entende? Se vocês querem um país decente para morar, um estado melhor para morar, um município melhor para morar, um bairro melhor para morar, vocês têm que formar lideranças, apoiar suas lideranças e reivindicar aquilo que vocês querem. Vocês têm que ser um povo ativo, um povo politizado, entende? É com democracia que vocês vão ganhar as coisas, entende? Fora da democracia vocês não vão conseguir nada, entende? E o preço para vocês ter uma vida decente, uma vida digna, é vocês apoiar as suas lideranças, reivindicar aquilo que vocês querem e formar lideranças, entende? Essa é a democracia, entende? Por isso que se chama democracia, entende? E a democracia é assim: vocês formar lideranças, apoiar suas lideranças e reivindicar aquilo que vocês querem. É um povo ativo, entende? Esse é o preço. Tudo nesse planeta Terra tem um preço. E esse é o preço de vocês ter um país decente para morar, um bairro bom para morar, um município bom para morar, um estado bom para morar, entende? Povo subversivo como o povo brasileiro ganha um país como o Brasil. E como vocês não gostam do Brasil do jeito que ele é, vocês querem que ele se transforme em algo melhor, vocês têm que ser um povo politizado, entende? Um povo ativo, que forma lideranças, que apoia suas lideranças, que reivindica aquilo que vocês querem, um povo ativo. Se a gente não consegue mudar a mente da população, a gente se muda. Deixa essa população levar a vida que eles escolheram de povo subversivo e vamos levar a vida que a gente escolheu de um povo politizado, entende? E formar um país livre, soberano, independente para nós, entende? Para a gente ter tudo aquilo que a gente precisa, entende? Não se agarra a esse tipo de pessoas subversiva, que esse tipo de gente, eles vão pro fundo do poço, que é lá o lugar que eles gostam de estar, entende? Se vocês tiverem abraçado esse tipo de gente, vocês vão pro fundo do poço e de lá vocês não vão sair. Quanto mais profundo for, mais difícil de sair. Ajuda aqueles que querem uma vida decente, ajuda aqueles que querem se salvar, entende? Vamos formar um país livre, soberano e independente para nós. Agora eu vou mostrar minhas ideias para vocês. Eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar em 4 anos no presidente do BNDES, Banco de Desenvolvimento Nacional. E todos os bancos de desenvolvimentos nacional e estadual, entende? A nível federal, quem coloca o presidente do BNDES, Banco de Desenvolvimento Nacional, é o presidente, é a alta cúpula do governo federal. E a nível estadual, quem coloca o presidente do Banco de Desenvolvimento Estadual é
os governadores, entende? E quem tem que colocar eles são vocês. Porque políticos só vão colocar pessoas que representem eles, a elite brasileira. E vocês têm que colocar pessoas que representem vocês, o povo brasileiro, entende? Se vocês querem um país decente para morar, vocês têm que escolher os seus representantes. Se vocês deixarem os outros escolherem por vocês, vocês vão ganhar um país como o Brasil. E como vocês não gostam do Brasil do jeito que ele é, vocês querem que ele se transforme em algo melhor, vocês têm que escolher os seus representantes, entende? E o BNDES, ele que patrocina tudo que tu puder imaginar dentro do Brasil. Ferrovias, aeroportos, rodovias, faculdades, casas populares, tudo que vocês puder imaginar, ele patrocina. Imagina vocês poderem empossar uma pessoa da tua comunidade e lhe trazer benefícios para onde vocês moram, entende? É nesse sentido. E essas ideias que eu venho falando não dá certo no Brasil, porque o Brasil é um país gigantesco, de uma população gigantesca que não quer nada com nada. Tu acha que no meio de tanta gente aqui no Brasil não vai haver pessoas inteligentes com capacidade para transformar esse país num lugar decente? Tem, só que esse tipo de pessoas o povo brasileiro despreza, entende? Porque o povo brasileiro ele é subversivo. Ele não aceita ser liderado por ninguém, regra e ordem. Por isso que o país é desse jeito e não vai mudar, porque o povo não quer que mude, entende? E esses políticos sabem disso, por isso que eles fazem tudo o que eles querem, porque eles sabem que a população brasileira não apoia, entende? E não forma lideranças. Eles sabem também que eles não vão ser presos e eles sabem também que se ninguém votar neles, o país fica sem liderança. E quando chegar na época da eleição, eles vão se candidatar e o povo vai votar neles, porque o povo brasileiro não forma lideranças. Ele simplesmente vai no dia na urna votar obrigados, porque existe uma lei que obriga eles a votarem. Se não tivesse essa lei, eles não iriam votar, entende? Aí eles chegam na urna sem saber nada, sem ter escolhido ninguém, sem ter feito nada, entende? Eles vão lá e vão votar naqueles que eles conhecem, os mesmos de sempre. Vão sair sorrindo na rua e dizendo que eles fizeram aquilo que tinha que ser feito. Dali uma semana, um mês, eles estão de novo falando que aqueles caras não prestam. Por isso que eu venho dizendo que a gente precisa se unir ao povo da Guiana Francesa e sair desse ciclo maldito, entende? E ajudar o povo da Guiana Francesa a ganhar liberdade, se erguer como um país livre, soberano e independente, entende? E nisso a gente ganha um país bom para nós morar e essas ideias que eu venho falando fica super boa lá dentro. Transforma a Guiana Francesa em uma potência em poucos anos. E ir embora do Brasil, porque o Brasil vai ser disso que tu tá vendo pra pior. Não vai melhorar, porque o povo brasileiro não quer que melhore. Se o problema do Brasil fosse os políticos, era fácil de resolver. Só que o problema do Brasil não é os políticos, é a população que não quer nada com nada. E se a gente não consegue mudar a mente da população, a gente se muda. Deixa essa população levar a vida que eles escolheram de povo subversivo e vamos levar a vida que a gente escolheu de um povo politizado, entende? E formar um país livre, soberano e independente para nós, entende? E como que a gente faz para se unir o povo da Guiana Francesa? Simples, nos unindo entre nós aqui no Brasil, formando lideranças. Através das lideranças a gente faz festa. Através das festas a gente divulga as nossas ideias para as pessoas. Através das festas a gente ganha adeptos para o movimento. Através das festas a gente arrecada dinheiro, porque a gente sem dinheiro a gente não consegue fazer nada. Eu tenho as ideias e não tenho dinheiro para tocá-las para frente. Se eu tivesse dinheiro eu já estava fazendo alguma coisa para poder ajudar. E quando o movimento estiver grande, a gente migra lá para dentro da Guiana Francesa e faz o que tem que ser feito. O problema da Guiana Francesa é fácil de resolver. É só tirar a França lá de dentro, porque o lugar da França é lá na Europa, não é na América do Sul, entende? O povo da Guiana Francesa várias vezes tentou fazer movimentos para se libertar da França e se reerguer como um país livre, soberano e independente. Só que a França todas as vezes pisou em cima dos movimentos. Lá dentro, o povo da Guiana Francesa não consegue fazer movimentos para se libertar da França e se reerguer como um país livre, soberano e independente. Mas nós conseguimos fazer aqui no Brasil. Por isso que é bom nós nos unirmos a eles, ajudar eles a ganhar liberdade. E nisso a gente ganha um país bom para nós morar, entende? E essas ideias que eu venho falando ficam super boas lá dentro. Mais uma vez, eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar em 4 anos no presidente do BNDES, Banco de Desenvolvimento Nacional. Se a gente conseguir isso, a gente transforma o nosso país em uma potência. E essas ideias que eu venho falando é lá pra Guiana Francesa. Mas se vocês quiserem que ela seja aqui no Brasil, a gente faz aqui no Brasil. Mas se vocês quiserem que ela seja lá na Guiana Francesa, a gente faz lá na Guiana Francesa. Independentemente de onde for, eu quero ajudar vocês. Mas eu vejo mais vantagem ser lá na Guiana Francesa, porque a Guiana Francesa é um país pequeno, de população pequena, que quer liberdade. E o Brasil é um país gigantesco, de uma população gigantesca, que não quer nada com nada. Essas são as minhas palestras, essas são as minhas propostas.